Olá, amados, graça e paz. Aquele que segue a sabedoria do alto, né, ele não ele goza aquilo que o Senhor nos concede, mas isso não satisfaz a sua alma. Assim como nós reprovamos todo tipo de ganância e avarias, né, porque isto não procede daquele que nos ensina e assim como ele praticou. A palavra diz que ele se empobreceu para tornarmos ricos. Ricos naquilo do que ele nos ensina, que não é amar o mundo e o que há no mundo. Nós temos sim o galardão do qual ele nos concede para administrar em prol ao reino dos céus. Aquele que é avarento, ele acumula para si. Aquele que segue segundo o reino dos céus e não o espírito do erro, ele divide entre muitos, aonde a palavra nos ensina que a ambição dos justos é em prol a muitos. Assim, quando vemos um povo oprimido, né, um povo sofrido, é porque o ímpio está no governo. Mas quando a palavra nos ensina que ele é aquele que muda os tempos e as estações e rebaixa um e promove a outro, ele está contemplando a impiedade e assim está ouvindo o gemido daqueles que estão oprimidos, né? Como nos tempos de Egito, onde o povo estava sendo escravizado. Ali ele ouviu, atendeu as suas súplicas, e então ele levanta um libertador, né, assim como chamou Moisés, né, para ser um representante, para ser uma boca a anunciar ali o que ele havia de fazer. Assim ele tem operado em nosso meio, porque muitos são presunçosos, arrogantes, avarentos, apacentam a si mesmos, ensinam heresias, né? Ensinam a acumular o que há aqui na terra e não movem um dedo para ajudar o povo, né? O povo está oprimido, o povo geme, né? O povo está empobrecido por ter dado ouvido àqueles da qual não estão segundo uma sabedoria do alto, mas estão segundo uma sabedoria mundana, diabólica, terrena, da qual, quando a palavra diz que se levanta alguém com a visão do alto, de luz, da qual a luz condena as suas más obras, né? Assim como ele disse: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Assim como ele nos ensina: antes de vos odiarem, eles odiaram a mim. Eles não vos odeiam, mas eles odeiam a verdade da qual vós anunciais, perdão, que expõe as suas más obras, da qual, quando sempre se levanta um justo, expõe as más obras daqueles que estão na injustiça. E cabe a nós, como a palavra nos ensina, ter sede e fome, a comida do Pai, né? Assim como ele fez, da qual atualmente a vontade do Filho para aquele que ele envia e os capacita é ter a mesma fome e a sede de justiça. Assim como Davi diz que jamais ele fez um juramento diante daquele que o orientava, que jamais ele iria louvar as atitudes dos ímpios, né? Porque nós não podemos jamais aprovar atitudes das quais não se edifica a ninguém. Pelo contrário, estão rumo à destruição, estão encurtando seus dias ao invés de prolongar, por seguir uma doutrina diabólica
que afasta daquele que o pode o justificar, e ainda estão segundo a condenação eterna, porque da qual ele disse: nem eu vos julgo, mas por esta palavra que proclamei nos últimos tempos, todo aquele que me der ouvidos alcançará o favor imerecido, mas aqueles também que não derem ouvido estão rumo à condenação, da qual ele disse: não vim destruir, mas vim salvar. Não sabeis de qual espírito procedo? Porque ele é o espírito vivificante, mas aquele que persevera como alma vivente, seguindo o entendimento de próprio coração e enganoso, assim como aqueles que dizem que ensinam, mas estão distanciando o povo, a ira do Cordeiro paira sobre as suas cabeças, por perseverarem segundo o espírito do erro, por dizerem que é cabeça, mas na verdade são cauda, anunciam inverdades, da qual se atrai a ira, porque se não anunciar a verdade, da qual é converter as almas para que seus dias vão bens e longos nessa terra, acaba distanciando o povo cada vez mais, segundo as suas próprias heresias. Não se alcança a salvação para si, e nem os dias vão bens e longos nessa terra. Os seus dias são abreviados, segundo as suas próprias más atitudes. É um discurso falso, e ilude a si mesmo e ilude a muitos, por não perseverar segundo aquele que a fé é participante do início ao fim. Estão segundo naturais, se opera segundo a lei de Moisés, que não se cumpre os mandamentos, porque estão sempre tropeçando em vários pontos, estão sobre o poder do pecado, da ira, e não se cumpre os mandamentos, e estão acometidos de desobedecer a todos os mandamentos. Já aqueles que estão com o coração sincero, reto, íntegro, segundo o Evangelho, anunciando, da qual é a verdade, que é a verdade que liberta, que cura, que restaura, que os dias vão bens e longos nessa terra, e ainda se alcança a eternidade. Este é o tesouro do qual nós prezamos, porque não investimos naquilo que é terreno e nem mundano. A nossa alma jamais pode ser satisfeita por aquilo que é terreno, e nem seguir as concupiscências, as vontades da própria carne, mas sempre segundo o Espírito, sempre almejando aquilo que é espiritual, que é o nosso tesouro, aonde a traça e a ferrugem não consomem e o ladrão não rouba. A verdade que está no nosso interior, do qual a boca está a anunciar constantemente. E assim, em mais um dia, perseverai, buscando aquele que é o nosso tesouro, aquele que não divide com homens, mas aqueles que têm um coração contrito e arrependido, ele compartilha com aqueles que buscam, do qual o nosso interesse é sempre a salvação e a vida eterna. E quando buscamos essa justiça, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Assim não andamos com solicitude com esta vida, e ele nos acrescenta dia após dia, até mais do que pedimos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.